Está aqui com a gente o doutor Irlan Mello, que é o meu, nosso advogado, doutor Irlan. Tudo bem? Muito bem-vindo. Como é que foi de Natal? Graças a Deus, com a família. Muito bem, muito né? bom. Teve que segurar a boca com a gente aqui. Ah, precisamos. Porque senão você está lá comemorando o nascimento de Cristo naquele... É verdade, é verdade. O pecado da gula, né? Pecado é comum nessa época, hein? É verdade. Bom, aí o doutor Irlan veio falar pra gente aqui sobre inventário. A gente quer começar a fazer uma pergunta aqui para você, porque há muitas questões e muitos místicos, né, sobre esse negócio do inventário. Sim. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o que significa o uso capião? Todo mundo fica pensando que é uso para peão, é uma situação assim, mas uso capião. E tem a ver com o inventário, né? O que o uso capião tem a ver com o inventário? Até que ponto tem algum vínculo? Sim. Esse termo uso capião é um termo que nós vamos, inclusive, ter um programa específico sobre ele para frente, né? Mas, assim, o uso capião nada mais é do que a aquisição de um bem, que pode ser móvel ou imóvel, pelo uso contínuo dele. Então, se você utiliza um bem, por exemplo, um imóvel por 10, 15 anos, e a partir desse momento que você utiliza esse bem, sem nenhuma oposição, você trata como seu, esse imóvel pode incorporar ao seu patrimônio. A partir do momento que ele incorpora o seu patrimônio, e aí no caso do tema de hoje, né, de ter uma necessidade de um inventário, esse imóvel pode passar para os herdeiros e sucessores. Entendeu? Então, assim, o uso capião é isso. Só abrir um parênteses aqui, que a gente também iria falar hoje sobre erro médico, mas nós vamos falar no próximo programa, porque a gente quer focar nessa questão, né, do inventário, porque muitos telespectadores têm dúvida a respeito desse assunto também. Falando em aberto, então, o uso capião é um processo que você entra com o governo, né, em favor desse imóvel que você, então, se apropriou dele, porque, teoricamente, está abandonado, ou era uma área que ninguém habitava, então você pagou os impostos certinho, colocou a sua estadia lá naquele lugar, e aquele lugar pode ser seu, assim, com a decisão favorável do juiz, é isso? Isso, você utiliza esse imóvel como se fosse seu. Agora, tem um detalhe importante, não tem como você usucapir, ou seja, ficar com um imóvel de uso capião, se esse imóvel pertencer ao município, ao Estado ou à União. Esse imóvel necessariamente precisa pertencer a um particular. Aí sim você consegue ter o uso capião. Agora, muitas pessoas fazem o uso de má fé de um imóvel exatamente para tomar posse dele. E depois a família só vai descobrir que aquele imóvel está ocupado quando vai fazer exatamente o inventário, né? Isso. Porque às vezes é muito comum, é mais comum do que a gente pensa, de um proprietário de um imóvel, ele tem alguns imóveis ou não comentou com a família, ou tem vários e não sabe exatamente todos que tem. E aí, num dado momento, quando vão fazer o levantamento, ele se descobre que ele tem um determinado imóvel e aquele imóvel possivelmente já está ocupado por alguém há alguns anos, que cuidou daquele imóvel como se fosse dele, e depois a dor de cabeça é muito grande para a família que está fazendo o inventário, né? É verdade, porém, uma coisa interessante do que você falou é o seguinte: boa fé. Um dos requisitos para o uso capião, primeiro é justo título, ou seja, você precisa estar ali como se fosse seu. Já o outro é a boa fé. Se você está lá de má fé, você sabe quem é o dono, mas você entrou lá para de alguma forma utilizar daquilo no seu proveito próprio, aí você já tira os requisitos do uso capião. Então isso aí é possível de acontecer, sim. Não, mas isso leva muito tempo a provar na justiça, né? A má fé precisa ser provada. Não se presume. Se presume a boa fé. Sempre se presume a boa fé. A má fé precisa ser provada. Muito bem. Que é uma coisa assim mais complexa. Bom, entrando então no tema inventário, junto com essa questão do uso capião, acho que não podia passar desapercebida. Claro. O que significa ou o que é o inventário, doutor? O inventário nada mais é do que a aquisição ou um procedimento judicial ou extrajudicial para se transmitir bens móveis, bens imóveis ou direitos. Ou seja, o inventário, depois que qualquer pessoa que faleceu e deixou bens, ele precisa passar pelo inventário, seja extrajudicialmente, num cartório, ou seja, judicialmente, através do processo judicial, necessariamente com a participação de um advogado. Pois é, aí no caso, quem é que promove esse inventário? Qual é o vínculo parental que tem autorização de iniciar um inventário? Sim, todo e qualquer herdeiro pode iniciar o inventário. Então vamos imaginar que a pessoa faleceu, deixou bens e tem pais vivos. O pai ou a mãe pode iniciar o inventário. Tem filhos, os filhos podem iniciar o inventário. Não tem pai,
e não tem mãe e não tem filhos. Então você já começa a ir para os colaterais, irmãos ou sobrinhos. Qualquer uma dessas pessoas pode iniciar o inventário. Existem algumas outras situações, por exemplo, aí nós vamos voltar lá no caso do uso capião, né? A pessoa utiliza o imóvel como se fosse seu, descobriu que a pessoa faleceu, ela também, um terceiro, pode dar início ao inventário. Isso no caso, se não tiver nenhum parente de primeiro mesmo grau. que tenha os parentes, o terceiro pode ingressar. Por quê? Porque ele tem interesse em resolver a situação daquele imóvel para que ele possa passar a ser exclusivamente dele. Mas vamos supor que tenha um parente que mora de favor na casa, uma família de vários irmãos, e aí o pai cedeu aquele imóvel para um ou outro morar de graça, enquanto o pai estava vivo ali. O pai morreu, aí começa aquela confusão, né? Porque inventário normalmente gera confusão. Sim. Se a família não for crente, o negócio fica estreito. É verdade. E aí querem fazer um inventário e tem alguém ocupando, um parente ocupando aquela casa ali. Sim. Necessariamente aquela pessoa tem o direito do uso capião ali ou não? Tem que esperar o inventário, fazer o processo? Vou te responder em duas partes. A primeira parte é o seguinte: inventário não é processo de briga, ou seja, não há oposição. Ele é chamado processo de jurisdição voluntária, ou seja, não tem discussão no inventário. É só aplicar a lei, ou seja, quem são os herdeiros? Quais são os bens? Se divide, pronto. Agora, nesse caso específico, a pessoa que está ocupando lá a título gratuito, ou seja, seria um comodato, ela não tem direito ao uso capião. Agora, se ela fez algumas benfeitorias no imóvel, que são benfeitorias que foram necessárias para a manutenção do imóvel, ou até para que o imóvel não viesse a sofrer algum dano, ela tem direito de receber essas benfeitorias. Mas isso não vai ser discutido no inventário. Isso deve ser discutido em uma outra ação, uma ação à parte do inventário. Agora, doutora Ilan, uma dúvida. A herança e o inventário, qual que é a diferença das duas? Ou para se receber a herança, precisa do inventário? Explica melhor para a gente. Isso. Para se receber a herança, há necessidade de se fazer o inventário. Herança nada mais é do que os bens que foram deixados pelaquela pessoa que faleceu. Um carro, uma moto, um imóvel, direitos sobre, por exemplo, uma empresa, ações, valores em contas correntes, títulos de capitalização. Contas a pagar. Contas a pagar também entram no inventário. Herança, hein? Essa ninguém quer, né? Põe a parte do inventário. Porque quando você ingressa com a ação de inventário, o passivo, ou seja, os valores devidos também podem ser colocados. Outra coisa, pode não haver bens, mas haver dívidas. Então existe a figura do inventário negativo, onde você entra com o procedimento para resolver a questão das dívidas. Não é muito comum, mas existe. Agora, tem a questão também do testamento, que a gente tanto vê em filmes e novelas, né? Sim. A questão, tem o inventário, tem herança, mas também tem o testamento. E nessa hora que tem o testamento, o que é o testamento? Você entra também nesse assunto aí. Sim, o testamento nada mais é que a disposição de vontade da pessoa que faleceu em vida. Porém, para que esse testamento tenha validade, você precisa ingressar primeiramente com uma ação chamada de aprovação do testamento. O juiz vai verificar única e exclusivamente se para se fazer o testamento foi realizado da forma que a lei prescreve. Se foi realizado da forma que a lei prescreve, o testamento é aprovado. A partir do momento que o testamento é aprovado, a pessoa que tem o direito desse testamento, que pode ser um terceiro, que não tem nenhum vínculo com a família, e aí ele vai se habilitar no inventário para que ele possa receber aquele valor que o testador deixou para ele. Ou seja, o testamento ele fica supremo ao que a herança e até mesmo ao inventário. Ele precisa do inventário, mas ele é superior, então, em decisão. Tiver nos desde moldes da que lei. obedecido todos os requisitos legais. Agora, caso não exista esse testamento, qual que é o procedimento em relação aos filhos, a distribuição desses bens? Então, aí o que vai acontecer, Luciana? A primeira coisa vai se verificar o seguinte: qual é o patrimônio? Então temos o patrimônio. Então, quem são os herdeiros necessários? Ou seja, os primeiros que vão herdar. Primeiro, deixou cônjuge? É uma pergunta que precisa saber. Segundo, qual é o regime de casamento desse cônjuge? Se for no regime de comunhão universal de bens, até 1974, todos os casamentos eram feitos no regime de comunhão universal de bens. A partir de 1974, começou-se a modificar, ou seja, tem regime de comunhão parcial. De uns tempos para cá, já existem outros tipos de regime, existe o regime da separação total de bens. Então, vamos partir do pressuposto que é comunhão universal de bens. Então, o cônjuge herda
a sua parte, 50%, e os filhos herdam o restante. Ou seja, se tiver mais um filho, então o cônjuge herda 50%, o outro filho 50%. Se foram 2 filhos, o cônjuge 50%, um filho 25% e o outro filho 25%. E se for parcial de bens? Se for comunhão parcial de bens e o patrimônio foi adquirido na constância do casamento, aí o cônjuge tem direito. Mas se caso o bem já era da pessoa que faleceu antes de casar, os herdeiros serão os filhos ou os pais, na ausência dos filhos. Porém, é muito importante a gente falar sobre isso porque existe o direito real de habitação. O que significa isso? Eu casei no regime de comunhão parcial de bens. Meu esposo, no caso da mulher, já tinha o imóvel e tinha filhos de outro casamento. E ele faleceu, ou seja, eu não tenho direito desse imóvel. Porém, a lei te garante ao cônjuge, que na lei chama de cônjuge supérstice, apesar que aqui eu procuro evitar ao máximo termos técnicos, não, esse nome é feio demais. Pois é, então vamos até para desanimar ser cônjuge com esse nome. Que sobreviveu, né? Então nós vamos utilizar o cônjuge que sobreviveu. Viúvo. Ele tem, exatamente, ele tem o direito... O nome feio de novo? Cônjuge supérstite. É o cônjuge que sobreviveu. Que está com o cara até o dia dele morrer. Exatamente. Entendi. Então ele sobreviveu e ele prossegue. Então o que acontece? Apesar dele, né, ou dela não herdar o imóvel ou não ter nenhum direito sobre o patrimônio, ela tem o direito de morar neste imóvel enquanto ela viver. Entendi.